Então não esquece que ele tá descendo, né? Já foi? Já foi? Graça e paz, amados. Hoje nós estamos no Mulheron. Hoje feriado, 21 de abril. Você que quer aí já receber uma palavra do Senhor, esteja já conectada, esteja já com espírito de oração, esteja já preparada para receber uma palavra do Senhor, amém? Você que queira chamar alguma obreira, alguma irmã, alguma conhecida para estar conosco, que você já possa chamá-la agora nesta hora, para que a gente possa ministrar a palavra, para que a gente possa receber uma oração, amém? Vamos já nos conectando aí. Eu vou aguardar alguns minutinhos para que todos que queiram receber a palavra estejam já conectados com a gente, amém? Vamos nos ajustando. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor Jesus. Nós estamos aqui para glorificar ao Senhor, nós estamos aqui para render graças, para sermos abençoadas pela palavra do Senhor. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por você já estar aí preparando o ambiente de adoração. Voltou? Aleluia, queridas. Tem que ficar de olho, né? É porque eu mandei o link no grupo. Amém, amadas. Glória a Deus. Vamos começar então, amém? Hoje nós temos uma palavra do céu, uma palavra abençoada para nós. E eu quero começar orando por você que está na sua casa, você que está ouvindo de algum celular, de alguma TV, de algum computador. Eu quero que você se desprenda de tudo hoje. Que você se conecte com o céu, pense agora nas coisas que o Senhor tem para a sua vida, nas promessas que o Senhor tem sobre a sua vida, amém? Que você agora tenha um momento a sós com Ele, com a palavra dEle, né? Vamos estar neste ambiente de adoração, amados. Eu quero orar por você, feche seus olhos onde você estiver, se você puder. Eu quero declarar, Senhor, em nome de Jesus, em Hebreus, Senhor, 4:12, diz assim: porque a tua palavra é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Pai, eu quero declarar esta palavra sobre nós nesta tarde, Senhor, no nome de Jesus. Que a tua palavra, Senhor, é viva e eficaz, Senhor, e mais penetrante do que juntas e medulas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa ir de encontro, Senhor, esta amada, esta querida, possa vir de encontro às famílias nesta hora, Senhor, abençoando, Senhor, cada casamento, cada filho, cada filha, cada sogro, cada sogra, cada amigo, cada amiga, cada vizinho, cada parente, cada colega de trabalho, Senhor, que o Senhor possa ir de encontro nesta tarde, através da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amadas, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que diz Provérbios 10. Você que está a sua palavra aí e quiser abrir, nós vamos falar um pouquinho sobre Provérbios 10, 19. Provérbios 10, no versículo 19. Amém, queridas? Provérbios 10, 19 diz assim, eu vou ler 2 versões, eu vou ler a primeira versão da King James, que diz assim, quando se fala demais, é certo que o pecado está presente, mas quem sabe controlar a sua língua é prudente.
E na versão Almeida, revista e corrigida, diz a mesma questão de Provérbios 10, 19, mas ele diz assim: na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Amadas, hoje nós vamos falar sobre o poder daquele que sabe ouvir. Quando nós sabemos ouvir, quando nós sabemos analisar o que vamos falar, quando nós falamos com sabedoria, a Bíblia nos chama de prudentes, de sensatos. E ele também diz assim, que aquele que fala demais sempre tem o pecado à porta. Aquele que tem a multidão de palavras não falta transgressão. Por quê? Porque quando se fala demais, você não mede o que você fala, você acaba falando coisas que não devia. Então hoje a Bíblia vai nos ensinar, nos chamar a atenção de que o falar demais, ele nunca vai ser bom. Porque você precisa ter um equilíbrio do que você fala, para que você fala, por que você fala, aonde você quer chegar com o que você fala. Porque muitas coisas nós podemos falar que não tem sentido algum, não tem propósito algum. E a Bíblia diz que quem faz isso, o pecado está à porta, irá cometer transgressões e a Bíblia vai te chamar de imprudente ou insensato. Por isso nós temos hoje que analisar nas nossas vidas se muitas vezes nós não falamos demais. Se muitas vezes nós devíamos analisar o que vamos falar e às vezes nós queremos debater, nós queremos reagir ao que ouvimos e às vezes é melhor a gente só ouvir. E como controlar isso, né? Porque é algo que é você que tem que controlar, amada. É eu e você que nós temos que controlar o que sai da nossa boca. E não só o que sai, mas as vezes que sai. Às vezes é melhor falar menos do que falar muito. O muito falar muitas vezes vai nos levar ao pecado. O muito falar muitas vezes vai levar a nós a situações que não podemos mais voltar atrás. O muito falar muitas vezes vai nos levar a termos que voltar atrás naquilo que falamos. E a Bíblia diz que tudo que nós vamos falar tem que ser sim ou não. Tudo aquilo que é além disso é procedência do maligno. Então, uma pessoa que fala demais, ela não mede o que fala, ela acaba tendo que voltar atrás. Porque nem ela sabe porque às vezes falou aquilo. Às vezes porque estava com raiva, às vezes porque estava nervosa. E acaba falando coisas que chateiam as pessoas. Ou acaba assinando contratos que depois tem que voltar atrás. Acabam realizando coisas que depois dizem: eu não devia ter feito isso, eu devia ter aguardado, eu devia ter pensado. Eu devia não ter falado nada. Eu devia ter me calado, eu devia ter ficado quieta. Às vezes as pessoas querem que nós falamos demais. Eu digo para você, você não tem que falar demais. Você tem que falar o que Deus quer que você fale. Aquele que fala demais geralmente está associado também à ansiedade. E nós temos que controlar a nossa língua, como nós lemos agora em Provérbios 10. Você que está chegando agora, seja bem-vinda. Provérbios 10, 19, que diz: na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Sabe aquela pessoa, ou até mesmo você, eu não sei se você fala demais. Eu não sei se você mede o que você fala. Em algum momento você vai falar coisas que não devia. Por isso hoje a Bíblia está nos chamando a atenção, amada, você querida. E a Bíblia diz que o Pai chama a atenção, corrige aquele que ama. Então hoje o Senhor está nos corrigindo, o Senhor está nos
nos direcionando a talvez analisarmos se estamos falando demais. Será que estamos falando muitas coisas sem propósito? Será que muitas vezes estamos falando coisas que vamos ter que voltar e corrigir depois porque falamos coisas que não devia? E continuando, diz assim, na versão NVI, o mesmo Provérbios 10:19, na versão NVI, eu estou lendo 3 versões para você estudar um pouquinho sobre isso. Ela diz assim: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Amadas, e como controlar a língua é só através do Espírito Santo. Só que você tem que colocar na sua cabeça que é você que controla. Porque a língua, ela é um músculo. Você sabia disso? A língua é um músculo. A língua é o único músculo que não fadiga. Você sabia disso? Eu, como fisioterapeuta, já sabia disso há algum tempo, porque entendo um pouco de músculo. Mas a língua é um músculo voluntário. Isso significa o quê? Que o músculo da língua, a língua, só faz o movimento, só realiza aquilo que ela foi feita para fazer, se você quiser. Você só vai comer se você quiser. Você só vai falar se você quiser. A língua, ela é um músculo voluntário e ela não se cansa, ela não fadiga. Tanto é que você não vai marcar um horário para você falar, você não vai marcar um horário para você falar porque a língua se cansou. Não existe isso. Então, por ela não fadigar, eu creio que o Senhor mesmo que fez a língua, amém? Se Ele fez isso para nós controlarmos, isso significa que Ele deixou isso para nós escolhermos o livre-arbítrio entre falar demais e o falar aquilo que se deve, prudentemente. É algo que eu e você nós temos que controlar. Ninguém fala assim, eu vou deixar de falar isso porque a minha língua se cansou. Não, porque a língua fala aquilo que a mente manda. Então a língua só pode falar aquilo que está em você, aquilo que você pensou e colocou para fora. Agora você tem que entender que a língua nunca vai se fadigar. Então é você que vai ter que frear ela. É você que vai ter que parar ela. É você que muitas vezes vai ter que analisar e saber quando é que você vai ter que ouvir. Às vezes você vai ter que ouvir coisas que você não gostou, mas muitas vezes você vai ter que se calar. E aí, pensando, você vai ter uma resposta branda. Não precisa às vezes ser na hora. Às vezes a ansiedade nos leva a ter uma resposta rápida, mas não é isso que a Bíblia diz. Você não tem que ter uma resposta rápida, você tem que ter uma resposta certa. Você tem que ter uma resposta que te traz paz, uma resposta com sabedoria. E continuando, diz assim, nós vamos em Tiago capítulo 3, nós vamos ler do 2 ao 10. Tiago, capítulo 3, do 2 ao 10. Pois todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir todo o corpo. Vede também os navios que, embora tão grandes e levados por impetuosos ventos, como um pequenino leme, se voltam para onde quer com o impulso do timoneiro. Assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque
um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Sim, a língua, qual mundo de iniquidade, colocada entre os nossos membros, contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno, pois toda espécie, tanto de feras como de aves, como de répteis, como de animais do mar, se doma e tem sido domado pelo gênero humano. Mas a língua, nenhum homem a pode domar, é um mal irrefreável, está cheia de peçonhona mortal. Peçonha mortal. Como ela bendizemos ao Senhor Pai, e com ela amaldiçoamos homens feitos semelhanças de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, que se faça assim. Então aqui é um alerta para nós, amados. Aquele que freia a língua, ele controla todo o corpo. Mas aquele que não sabe o que fala, aquele que fala coisas aleatórias, ele fala porque ele gosta de falar. Ela fala porque ela não tem o que falar. Então ela começa a falar coisas que não tem nada a ver. E nós lemos agora que diz que aquele que fala demais, ele está perto do pecado, ele está perto da transgressão. Aquele que fala muito, uma hora ele vai falar coisas que não deve, uma hora ela vai falar coisas que não devia. Mas então nós não podemos falar? Sim, nós podemos falar, mas nós devemos saber o que vamos falar, e quando vamos falar, e com quem vamos falar. Nós acabamos de ler que não é isso que o Senhor quer para nós. A mesma língua que abençoa pode ser aquela língua que amaldiçoa. A mesma língua que bendiz ao Senhor muitas vezes pode amaldiçoar também. Mas isso é um controle seu, é um controle meu. E eu te pergunto nesta tarde, o que você tem falado? Você tem sido uma mulher sensata, uma mulher prudente, uma mulher que sabe medir o que fala? Uma mulher que tudo o que você fala pode ser publicado para todo mundo ver? Ou será que muitas vezes você fala e você pensa, aquilo devia ser deletado? Sabe por quê, amada? Porque você não pensa antes de falar. Muitas vezes você já falou e aí você chateou alguém, você perdeu alguma coisa porque você falou, pela raiva, pelo ódio, e muitas vezes você tem que engolir mesmo, engolir seco aquilo que você ouviu, para que você possa ser abençoada. A bênção, a Bíblia diz, a mesma língua que abençoa pode ser a língua que amaldiçoa. A língua nunca vai se cansar de falar. É você que vai ter que parar ela. A língua nunca se fadiga. Ou seja, sempre ela está pronta para você abençoar ou para você amaldiçoar. Só que você vai escolher. Você vai escolher o que você vai fazer. O Senhor nos deu a língua como uma ferramenta de bênção. Sabe quando você vê um caos, quando você vê alguém brigando, ou quando alguém está brigando com você, é você parar e falar assim, agora eu vou analisar tudo isso e eu não tenho nada para te dizer, porque o que eu for falar talvez vai levar a ódio, a ira, e eu não quero isso, eu prefiro me acalmar e mais tarde a gente conversa. Sabe, amadas, às vezes nós temos que fugir daquilo que estão nos levando, nos empurrando. Às vezes alguém quer fazer algo para nos empurrar ao erro também. E aí você tem que parar e falar assim, opa, eu sei da onde que o Senhor me tirou. Eu sei quem é que me fez. Eu sei quem é o meu dono. E aí você para aquilo e você diz assim, eu não vou me submeter a isso porque isso não é de Deus. Vamos resolver isso em outro tempo, em outra hora. Você ser uma apaziguadora, aquela que traz paz, aquela que traz solução,
aquela que desvia o furor. Não aquela que aumenta o furor, nem aquela que coloca mais ódio, mais ira, mas aquela que sabe falar. Quando ela fala, ninguém mais consegue brigar, porque vê a paz que excede todo o entendimento da vida dela. É isso que o Senhor está nos chamando e nos exortando nesta tarde. O que você tem falado, amada? Em meio a essa crise, o que você tem falado? Mas eu não aguento, eu tenho que falar. Amadas, controla a sua língua. Controla a sua língua. Começa a orar e clamar: Senhor, eu não aguento, eu não consigo frear minha língua. Quando eu vejo, já falei. Começa a clamar e pedir para o Senhor: me ajuda, Senhor, eu não quero ser uma pessoa imprudente. E continuando, diz assim, vamos agora em Tiago 1, Tiago capítulo 1, o versículo 19 e 20 diz assim: sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para cirar-se, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Não é pelo seu muito falar, amada, que o seu marido vai se converter. Não é pelo seu muito falar que a sua família vai se converter. Não é pelo seu muito falar que o seu filho vai tirar as drogas. Não é pelo seu muito falar que a sua filha vai sair da fornicação. Não é pelo muito falar que um ente querido vai deixar de usar drogas, de beber. Não é por muito falar que as pessoas mudam. Não é por isso. Às vezes, é no próprio silêncio que as pessoas veem a sua mansidão, o seu domínio próprio. E ela se sente constrangida pelo agir do Espírito Santo sobre a sua vida. E ela começa a analisar o que ela fala. Como que você vai querer ouvir coisas boas se você mesmo não fala coisas boas? Como você quer ouvir coisas de paz se você só fala coisas de ódio? A Bíblia diz que você semeia e você colhe. O que você está semeando, amada? Nesse tempo em que o mundo está passando por algo tão incomum, talvez você tenha que tirar um tempo para você e orar e clamar e ouvir a Deus falando com você e meditar na palavra, para que você não fale coisas que você tenha que depois voltar atrás. E às vezes, coisas que você fala, não tem como mais voltar atrás. Aquilo que você falou, já falou, não tem como voltar. Então, para que isso não aconteça, para você não ter que arrumar isso, para você não ter que se desgastar em arrumar, pense antes de você falar. Se você não souber o que falar, não fale nada. E continuando, diz assim. Vamos em Hebreus 4, que foi quando eu comecei a ministração, declarando sobre a sua vida, o poder da palavra sobre a sua vida. Vamos ler Hebreus 4, 12. Você que está aí, dá um glória a Deus, um aleluia, amém? Porque a palavra de Deus, ela é realmente eficaz, ela é viva. Ela não vem aqui para nos contar uma história, ela vem aqui para mudar a nossa vida, para nos dar uma direção, para tirar tudo aquilo que é treva. A palavra de Deus tem esse poder. Em Hebreus 4:2 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ah, mas eu não consigo saber o que eu vou falar. Busca a palavra. Medita na palavra. Pede revelação da palavra.
ora, jejua, pega um tempo com Deus, se reserva um pouquinho. Mas eu estou com ódio, eu fiquei com muita chateação, porque eu tive que ouvir certas coisas e eu não pude revidar. Eu digo para você, você não precisa revidar. Você precisa falar aquilo que Deus quer que você fale. Se Deus falar para você, eu não quero que você fale nada, você tem que ficar quieta. O Senhor te justifica. Muitas vezes você não vai precisar falar nada. Não é o muito falar que vai mudar as coisas. É o falar corretamente. É o falar do necessário. É o falar que traz solução. Talvez você seja uma pessoa que fale demais. E às vezes você mesmo pensa, mas por que eu falei isso? Eu digo para você, tem jeito para você. Se você quer mudar isso na sua vida, o Senhor pode te ajudar. Mas você vai ter que pagar um preço. Que preço? Um preço de muitas vezes fechar a boca e ficar quietinha. De às vezes ouvir coisas que você não quis, mas você não revidou. Você só ouviu e analisou. E no tempo certo, você vai dar uma resposta branda. Amadas, isso só você pode fazer por você, mas quando você conseguir chegar nisso, eu vou dizer para você que ninguém vai te parar. Nós vemos agora que aquele que controla a língua, ele está chegando no nível perfeito. Então, quanto mais você conseguir controlar a sua língua, que é um músculo que não vai se cansar nunca. Ou seja, quando você tiver uma vontade de falar mal, quando você tiver uma vontade de revidar, quando você tiver uma vontade de gritar, a língua vai estar pronta, só que aí você vai ter que segurar ela. E como conseguir segurar ela? Muita oração. É pedir para o Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda, porque eu quero ter o controle, como o fruto do Espírito diz, mansidão, domínio próprio, temperança. O Senhor quer trazer isso para nós, faz parte do fruto do Espírito. Controlar a língua. Às vezes, se você for fazer isso, algumas pessoas vão estranhar e vão falar, por que você está falando pouco agora? Por que você não fala nada? Mas não se incomode com isso. Saiba falar aquilo que Deus quer. E você vai chegar lá. Um nível acima, um nível que sabe controlar aquilo que você fala. Amém, amados? Você que tiver com algum pedido de oração, que você coloque agora aqui para mim, para eu saber. Eu sei que tem o Francisco que nos pediu oração nesta tarde, né? Se você tiver mais alguém que você coloca aqui para mim, para nós orarmos por essas pessoas. Tem mais alguém? Bom, não estou vendo nenhum aqui, mas eu vou orar pelo Francisco e você que queira receber uma oração, eu vou orar no geral também agora. Amados, deixa eu ver mais um aqui. Amados, aleluia. Vamos orar então. Começa agora a pensar sobre esta palavra. Vamos orar. Se você tem vivido isso talvez na sua vida, às vezes você não tem controlado aquilo que você fala e você muitas vezes tem chateado pessoas, muitas vezes você tem se chateado, muitas vezes você tem perdido coisas na sua vida porque você tem falado demais. E eu quero orar por você. Porque eu sei que o Senhor pode fazer sobre a sua vida. Pode melhorar essa situação, pode trazer sabedoria em você. Amém?
Pai, em nome de Jesus. Senhor, a Tua palavra foi lançada nesta tarde, Senhor. E eu sei que a Tua palavra não volta vazia, Deus. Senhor, que o Senhor possa nos abençoar nesta tarde, Senhor. Trazendo revelação, Senhor, daquilo que Tu queres para nós. Trazendo revelação, Senhor, da Tua vontade, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a controlar a nossa língua. Nos ajuda, Senhor, a saber o que falar na hora certa. A Tua palavra diz, Senhor, que nós temos que estar prontos para ouvir, Deus. E tardio para falar. E tardio para se irar. Nos ajuda a viver esta palavra, Senhor. Que possamos controlar a nossa língua, Senhor. Para que cheguemos mais perto de parecer contigo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos ensina, Senhor, nesta tarde, Senhor, através do poder da Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Eu abençoo, Senhor, cada amado que está ouvindo esta palavra, cada família, Senhor. Eu oro, Senhor, pelo Senhor Luiz, que o Senhor possa trazer a cura a ele, Senhor. Porque eu sei, Senhor, que o Senhor é o Deus que cura. O Senhor é o Jeová Rafá. O Deus que nos sara. Senhor, se existe alguém, Senhor, enfermo. Se existe alguém, Senhor, que precisa da Tua cura, Senhor. Que o Senhor possa alcançá-lo. Alcançá-lo nesta tarde, Senhor. Trazendo a Tua cura, Pai. E que esta pessoa possa testemunhar, Senhor, que foi o Senhor que curou, Pai. Para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém, amadas? Espero que você tenha sido abençoada. Espero que você guarde esta palavra no teu coração e que ela tenha frutos. Frutos verdadeiros, frutos genuínos, frutos que vão trazer paz a você e vão trazer paz às pessoas que estão ao seu redor e vão trazer paz a todo aquele que quer viver a vontade do Senhor. Amém, amadas? Deus abençoe, graça e paz.